É isso aí. Estamos ao vivo. Cá estamos nós para a honra, glória e louvor do Altíssimo. Mais uma Isso. oportunidade de propagar o conhecimento da retenção seminal e agora do sexo casto, meu amigo. Estamos aqui com um convidado mais do que especial. Ele mesmo, rapaziada. Sandro Paiva. O cara que Isso entende de aí. retenção, o mundo da sexualidade, ele tem uma grande bagagem em relação a esse assunto e hoje nós vamos aprender muito com ele. Vamos tirar nossas dúvidas o máximo que puder. Vamos extrair o suco da laranja ao máximo, garoto. Então, Beleza. pai, eu não vou ficar tomando muito tempo de ninguém, o pessoal está querendo conhecer mais o Senhor, um grande retentor, tem muita experiência na área e fique à vontade, meu garoto. Conte sua Tá, história. tá joia. Então, inicialmente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no seu canal, Cairo. Eu sei que você faz um trabalho, já te sigo já há um bom tempo e te parabenizo pelo seu trabalho, pelo seu testemunho de vida. Eu creio que ele é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Que faz quebrar barreiras psicológicas, barreiras ideológicas, muito colocadas, né, no mundo da sexualidade, né, no mundo que a gente vive, que tem uma outra concepção em relação à sexualidade saudável. Então, é um prazer estar aqui trazendo um pouco da minha experiência de vida, né, daquilo que eu adquiri de conhecimento ao longo do tempo. A sexualidade casta na minha vida, ela tomou uma proporção, foi ao longo do fim da adolescência para a fase adulta. Porque no início da minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas, pelo menos é isso que eu adquirir de informação, porque eu sou professor em comunidades terapêuticas desde 2012, né? E comunidade terapêutica, ela trabalha e trata todo tipo de compulsão. E a sexualidade também, né? Poucas pessoas sabem disso. E nos relatos de lá, eu colhi informações daquilo que aparecia na minha vida. Quer dizer, eu, uma criança, né, que, de certa forma, tinha alguns traumas de infância, coisa que eu acho que é um pouco comum na vida de quase todo mundo, né? E para poder, de certa forma, sair daqueles traumas, toda criança ela vai buscar uma satisfação rápida, né? Para sair daquele estado de tristeza, de Perfeito. melancolia, né? De medo. Então, aonde a criança vai buscar com maior facilidade, que está ali na mão, né? Está ali na mão, né? Com o dizer da palavra aqui, uma satisfação rápida, né? Uma alegria para poder tamponar, né? Abafar aquele trauma. É na sexualidade. E aí que começa o início das compulsões, né? Freud, com toda a sua bagagem de conhecimento, ao longo da vida, de várias entrevistas suas, em Jung também, que, né, são os dois pais, os grandes pais da área da psicologia, eles já diziam que é na compulsão, né, do toque em si, né, que acaba sendo uma compulsão. A gente tem que colocar aqui as palavras, que talvez a live pode ser derrubada, né, tem que saber administrar esses termos, né, compulsão na área do prazer imediato ali, que é a primeira compulsão que o ser humano tem, né, é na área da sexualidade, porque é aquele prazer imediato. E hoje a gente sabe que essa compulsão ela acaba, naquela tenra idade, a modificar o sistema de recompensa cerebral, modificar as ligações neurológicas, porque na infância e adolescência eu tenho uma explosão de neurônio. Quando eu tenho essa explosão de neurônio na infância e adolescência, porque é um momento
Na infância eu tenho 100 milhões, mais ou menos. Quando chega na adolescência, eu vai para 200 milhões de neurônios, de ligações. E aí, vão ficar para a fase adulta aquelas ligações que foram mais fortalecidas com picos de dopamina, né? Então, essas dopaminas, esses picos vai, como se fosse uma estradinha que vai passando ali e vai ficando aquele caminho fortalecido, né? Através de uma proteína que chama delta-FOSB. E essa proteína, ela vai traçando aquilo com força. Por quê? Porque a dopamina, ela é um hormônio do instinto, né? Tudo para sobrevivência libera grandes concentrações de dopamina, porque é sobrevivência. E o instinto da sexualidade é dos instintos dos mais fortes que tem. E aí vai modificando o cérebro da criança, do adolescente. Vai fazendo que ela vai consumir alimentos, consumir comportamentos ou praticar comportamentos que vão liberar mais dopamina e outras coisas que não liberam vão deixando de lado. E aí, quando esse adolescente vai experimentar uma droga, uma outra compulsão, né? Consumo de vídeo adulto, que foi o que aconteceu comigo na tenridade, e aquilo fixa na mente que vira uma explosão. E é difícil você sair daquilo, né? Concentrar em algo. Então, eu fui uma criança, e assim, nos meus relatos de todos, entrevistei mais de 1.000 pessoas, nas comunidades terapêuticas durante todos esses anos, todo mundo começou na área da sexualidade. Isso é pouco dito, né? Em nossa sociedade hoje. Então, assim, eu fui essa criança que, antes eu me tocava vendo a foto da garota no shampoo, né? Ou imaginando aquela menina da sala de aula, Sim. né? E quando eu tive contato com um filme, né, de conteúdo adulto que vinha importado, né, e isso apareceu dentro da minha casa, aquilo foi como se fosse uma bomba na minha cabeça. Imagina, né? E comecei a ver um vídeo e assim, né? Hoje em dia você vê centenas de mulheres, né, sei lá, em meia hora de streaming e de internet rápida. Eu tinha uma fita ou duas, não era minha, na verdade, né? Que eu via aquilo constantemente, e aquilo foi gravando na minha mente, sempre disparando picos e ilusões, né? Dessas outras pessoas. E isso me tornou escravo na área da sexualidade. Então, assim, eu tinha uma perda seminal gigantesca. E eu tinha antes da questão dos vídeos adultos. Eu não sei se é porque eu nasci com uma sexualidade aflorada, ou, na maioria das vezes, pelas entrevistas, né, que eu tive, como o próprio Jung fala no livro Civilização e Transição dele, ele fala que a sexualidade acomete a criança, a mulher, que ela se toca ali, ela nem percebe que está se tocando direito, sabe? Assim, ela curte, ela tem aquela sensação um pouco prazerosa, às vezes se transforma também em compulsão, mas nem se compara com o menino. O menino, ele diz que é uma derrocada, Exatamente. porque você começa a ter, a ter essa perda. No início não tem nem. Eu lembro que eu me tocava e tinha, né, a sensação do orgasmo e não saía nada. E sabia que outros amigos já saíam com quem era mais velha, né, que era o rumor, o bafafá no colégio, e eu falei, gente, não sai nada, né? E ficava naquela piração louca. E aí, quando começou a maturidade sexual mesmo, né, e começou a perda seminal, eu lembro, nossa, cara, era assim, era todos os dias, durante muito tempo, até quando eu comecei a ter relação aqui e ali com determinadas pessoas que não eram namoradas, eram casinhos que a gente, né, se encontrava, mas olha a devastação que foi, de certa forma, para mim, foi muito difícil. E conjuntamente na questão espiritual também, porque eu era atormentado, principalmente à noite, né, em sonhos,
em pesadelos e me atentando demais. Por quê? Porque, de certa forma, eu perdi essa energia durante, né, o dia, e à noite eu era acomodado também com essas questões. Então, para mim, foi muito difícil, né? E, às vezes, na vida, a gente passa por algumas situações, parece que Deus faz a gente colocar, passar por essas situações para que a gente, de certa forma, tome um pouco de experiência para depois a gente passar isso para as outras pessoas. Eu penso assim. Então, logo na minha adolescência, quando eu lembro, quando eu me relacionei com uma menina, eu nem bebia nem fumava, hein? Mas eu relacionei com uma menina que era meio, né, das avessas, a bicha era bem baladeira, e foi em pouco prazo eu já comecei a beber e a fumar. Então, quer dizer, o comportamento, a impregnação, né, do defeito de... Porque é uma mistura, né? A própria escritura fala, é uma mistura de alma ali, de certa forma. Você acaba adquirindo defeitos daquela outra pessoa e você passa esses outros defeitos também para outra pessoa, né? Serão uma só Exatamente. carne. Então, a relação sexual é uma coisa importantíssima, seríssima, que as pessoas não têm ideia disso. Então, eu já comecei a ter esse comportamento. E aí, como eu já tinha o sistema de recompensa viciado em muita dopamina, quando eu fui experimentar a droga pela primeira vez e a bebida, aquilo colou, que foi assim, foi um casamento perfeito. A hora que eu vi, eu já estava totalmente envolvido com aquilo ali, né? E foi um período que, às vezes, tinha namorado, mas os relacionamentos era aquilo que você começava bem e logo você enjoava, porque a perda seminal leva o efeito college, né, que é o efeito que faz a gente enjoar, porque aí quando a gente tem esse tipo de sexualidade, a perda seminal, tudo que acontece com os animais acontece também com os seres humanos, porque no mundo dos mamíferos não tem monogamia, só tem poligamia. E essa perda, esse desequilíbrio neuroquímico acaba alternando, né, abaixando a dopamina, né, a insatisfação aumenta na prolactina, que é o hormônio da saciedade, e a ocitocina vai diminuindo também, que é o hormônio do amor. E a tendência é o quê? Você ter sempre encontros casuais diferentes, outros picos de dopamina para substituir muitas vezes o sexo com outras pessoas. Eu vou encontrar na droga, né? No conteúdo adulto, no jogo, na comida, na bebida, né? E por aí vai, né? Então, quando eu, através de uma época que teve um grupo de estudo que passou na minha cidade, que dava aula sobre psicologia, filosofia, né, que era uma vertente de um grupo de gnose, eu comecei a frequentar, achei interessante, e lá falava, foi a primeira vez que eu escutei sobre isso. Eu escutei um pouco sobre isso também no mundo hindu, no Tantra, né? Mas assim, não tinha praticado, era solteiro, e fiquei abismado com aquilo. Falei, pô, eu acho que isso não sei, não estou com muita fé, não. E eu via que eu tentava parar de largar de usar droga e beber, porque eu queria sair dessa, mas na sexualidade eu continuava ainda com o mesmo tipo de sexualidade ainda, entendeu? Vendo conteúdo adulto, saindo na noitada, né, na balada e tudo mais. E eu percebia que não estava resolvendo, logo eu tinha recaída. E eu conversando com um dos professores lá, falei, não, se você não trabalhar a questão da castidade, e eles nem tinham esse conhecimento mais científico em relação ao que depois eu propus e trouxe outros autores depois. Você não vai conseguir.
Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer uma aposta. Eu vou parar de me tocar, de ver conteúdo adulto, não vou ficar com ninguém. Eu fiquei 3 anos, cara. Eu era um cara que, assim, tinha grana, né? Era menos feio do que hoje, era Playboy. um pouquinho mais simpático, tinha muito cabelo, a cabeleira quase mais que a sua, viu? É. E, assim, status, né? Cidade pequena, né? Carrão, dinheiro, então, assim, não faltava. E eu tive que deixar tudo isso de lado, sabe? Então, não foi fácil. A tentação era muito grande. Mas eu fiz um propósito, sabe, com Deus, e falei, não, eu vou buscar a castidade, eu vou ficar um tempo. E aí, com 2, 3 meses, eu comecei a perceber a mudança cognitiva. Eu comecei a ficar mais atento nas coisas do meu trabalho. Na faculdade, coisa que eu só ficava empurrando com a barriga, eu, sabe, terminei meu TCC, trabalhei sobre marketing na época, fiz uma redação maravilhosa, foi até aí na faculdade que eu ministrando, né, a aula do TCC para ser aprovado ou reprovado, né, que é a última aula, que eu vi o dom, que eu falei, cara, isso é que eu quero para minha vida, é dar aula, é partilhar o conhecimento, aquilo, nossa, me transformou. E aí eu comecei a ver a mudança mesmo cognitiva em tudo, força de vontade, força física melhorando, né, a cognição, na espiritualidade, né? E foi tudo melhorando. E eu falei, nossa, mas assim, a tentação batendo na porta, cara, porque nesses 3 anos eu vou te falar, sabe, assim, Deus querendo me provar e colocando, cara, nossa, foi assim, eu tive que ser duro para não cair, não foi fácil, sabe, sendo, tinha gente oferecida a todo momento. É o Mas eu magnetismo. lutei. Mas eu falei, senhor, o negócio é o seguinte, eu só quero me relacionar agora com a minha esposa. Enquanto o senhor não colocar a minha esposa na minha vida, eu vou manter a castidade, eu vou manter firme, porque eu não quero mais sofrer. E eu sei que o senhor é fiel, que o senhor vai colocar alguém no meu caminho para partilhar isso. E foi firme, cara. E eu não precisei ir para balada para achar minha mulher. Eu não precisei ir para internet para fazer contato em rede social para achar minha mulher, minha esposa. Para aplicativo de relacionamento. Nada, 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 cara. Ela apareceu dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Ela foi visitar, ela era professora da minha cunhada, né? A história é bem grande. Se eu for contar essa história aqui, vou contar só alguns detalhes, né? Mas ela era professora da minha cunhada resolveu passar na minha casa, porque meu irmão também era solteiro na época, eu morava com meus pais, ele também, para pegar uma coisa, e ela quis vir junto, porque era aniversário da minha cunhada, e ela apareceu dentro lá da minha casa, conversando com a minha mãe, eu entrei, vi aquele mulherão, na hora eu me senti uma coisa muito diferente, muito diferente. E aí eu fui no banheiro, meu irmão foi também, a hora que ele entrou, fui também, perguntei, falei, nossa, quem que é essa pessoa? Nossa, essa menina diferente e tal. Falei, essa é a professora da minha namorada. Falei, nossa, cara, alguma coisa está me falando, essa mulher vai ser minha. E a partir daí, né, contatei e começamos a conversar e saímos, fomos no cinema, mas nada de beijinho e abraço, nada. Até um momento eu conversei ela para ir na cachoeira, para gente dar, que eu sabia que ela gostava de natureza e tudo. Aí na cachoeira não teve jeito, né? Aí teve que rolar um beijinho, né? É Aí foi isso. bom que fechou com chave de ouro. Mas, e aí, 3 anos depois, 2 anos depois, 3 anos depois, a gente se casou. Mas no começo do casamento ela não entendia nada disso. Sobre a sexualidade casta, sobre se manter, ajudar o parceiro, sobre evitar a questão do orgasmo comum. Não é evitar o prazer, que muitas vezes as pessoas pensam que no sexo casto não tem prazer. Na verdade, ele tem muito mais prazer, um prazer diferenciado.
porque nem eu, nem ela, né, já tínhamos outros relacionamentos. Então, quer dizer que na nossa mente existia algo, né, programado para uma sexualidade comum. Então, você tem que reprogramar o seu cérebro. Então, isso leva um tempo, né? No começo foi difícil, né? Teve algumas recaídas, mas eu sabia e ela entendeu que manter a castidade e manter o controle do instinto sexual é o melhor. E aí, com a prática, com o tempo, a gente foi se conscientizando sobre isso e aperfeiçoando, e é o melhor dos mundos, né? Eu não desejo hoje para ninguém que alguém tenha uma sexualidade comum que vai, querendo ou não, né? A gente vê milhares e milhares de relatos aí do enjoo do casamento, né? Do fastio que acontece, né? Do feijão com arroz que acontece, que vai ao longo do tempo, vai extinguindo aquele amor, a afetividade do início da relação, porque o efeito Collor, querendo ou não, é algo biológico, além de ser espiritual, é algo biológico, e da biologia não tem jeito, é fato, né? Você mexeu com a questão hormonal, não tem como você desvencilhar disso. Até que o efeito da paixão, que é mais ou menos, no máximo 2 anos, passe, né? De algumas pessoas passa mais rápido, a tendência é cair no enjoo. E aí, o que acontece nos casais? Substituir a prática da sexualidade por outros picos de dopamina. Vai ver série, né? Vai consumir mais álcool, mais droga. No caso dos homens, consumir mais vídeo, conteúdo adulto, Começam a né? comer mais também. Jogos. Hã? Começam a comer mais também. Comer mais, por isso que os casais engordam. Depois de 1 ano, começam a engordar pra caramba, né? Até eu Exatamente. comentei uma vez, né, com os evangélicos, né? Então, assim, não bebe, não usa droga, mas come pra caramba, né? E Exatamente. aí a gente vê como é o índice de obesidade no mundo evangélico, né? E eu fui dentro da igreja durante um bom tempo e eu fazia essas piadinhas e eles morriam de rir, mas é uma realidade, não tem como negar. Exatamente. Aqui tem aquele ditado, né, a respeito dos crentes, que crente é bicho que come. Isso nada mais é do que um reflexo do É um excesso de reflexo. interações íntimas que eles têm durante o relacionamento, que acaba causando esse desequilíbrio dopaminérgico, que faz com que Isso. o homem e a mulher sejam inclinados a buscar outro tipo de compulsão. Muitas das vezes, como eles não bebem, não fumam, eles vão fazer o quê? Comer demais. Comer demais. Mas, assim, eu já vi pesquisas e tenho, não está aqui comigo, mas no computador eu tenho isso. Existem algumas pesquisas de sites de conteúdo adulto que traçam um perfil de quem está acessando, e o perfil no mundo cristão é muito grande que acessa. É muito grande, infelizmente. Então, assim, é algo que está sendo acometido com todo mundo. Então, é uma problemática muito grande. E aí, a gente vê como é importante a gente estar falando sobre isso e estar trazendo essa informação, tanto na área da biologia, como na área também da teologia, porque quando eu tive esses conhecimentos, e eu comecei a me aprofundar nos estudos, tanto que depois eu fiz 3 pós-graduação na área sobre sexualidade, na área da psicologia junguiana, né, o orgasmo como sombra no mundo contemporâneo, que foi o título. Depois eu fiz o método Careza como curador das disfunções sexuais, isso em pós-graduação na área de terapia familiar e sexualidade, e fiz um na área da teologia contemporânea também, né, do método do coitus reservatus, que é o nome em latim dessa sexualidade, né, como propagador do amor e da continuação da afetividade no casal. Então, e nisso me fez eu aprofundar
também porque, assim, eu sabia que esse conhecimento, ele é amplamente, não é amplamente, né? A gente tem muita bagagem de leitura no mundo hindu, no mundo do Oriente, né? Nós temos também, como o método Careza, também alguma bagagem de leitura, mas, biblicamente, não tinha muito conhecimento assim na área, tinha algumas citações, e aí eu falei, nossa, se isso é realmente o verdadeiro, se eu estou sentindo esse verdadeiro estudo, isso tem que estar na Bíblia. Tem que estar na Bíblia, né? Porque eu vejo que de todos os livros, assim, o mais completo. E aí eu fiz uma pesquisa, principalmente quando eu fiz essa pós-graduação na área da teologia, aprofundando realmente nesse conhecimento na área bíblica. Aí foi, cara, e assim, eu tive isso como missão, isso veio uma missão para mim, né? Isso, eu tive sonhos que me convidavam, que me fatigavam a ir atrás desse conhecimento, a escrever esse livro, né? No momento de pesquisa, tinha hora que vinha na minha mente, abre tal página do livro, vê e tal, aquilo vinha, e eu falei, gente, isso não é eu, isso é o Espírito Santo que está me atinando para fazer isso. E Exatamente. aí eu fui descrevendo, buscando biblicamente, e falar só, não fica só na Bíblia, vai também para tudo que na área da sexualidade que está no mundo cristão. Aí eu aprofundei nos livros apócrifos, na Bíblia católica, que tem mais livro do que na Bíblia evangélica, nos outros também. Por quê? Porque o que importa é você trazer o conhecimento da sexualidade na humanidade e também no mundo cristão, qualquer que seja a vertente, porque sexo todo mundo faz, né? Sim. Então você tem que pesquisar o comportamento humano. Aí eu fui para tudo, né? Para poder escrever esse livro e trazer essas informações, são 366 páginas, né? Foram basicamente estudando, eu estudo esse assunto desde 97, quando eu comecei a praticar, né? Mas escrevendo o livro foi 12 anos escrevendo, estudando uma penca de livro físico, tem uma pancada de livro aqui, e livro digital, e muita coisa, né? Dediquei Interessante. essa parte da Interessante. minha vida sobre isso, para poder trazer essa informação e mostrar para as pessoas que é aquilo que Deus sempre quis para o ser humano, né? O ser humano, ele tem que aprender a controlar todos os seus instintos. Porque o que nos difere dos animais é o controle racional dos instintos. Senão eu vou me comportar como um animal, como um bicho. E a gente não foi criado para ser um animal, a gente foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Pelo menos Exatamente. assim, não ser um Deus, mas ser um potencial ao qual a gente foi criado, né? Transcender esse lado animal, né, que nós temos, E isso, a natureza porque inferior. querendo ou não, tem essa natureza inferior que veio desde o pecado original, de certa forma, que está enraizado dentro da gente. Mas isso é colocado porque sem os instintos, como que a gente sobreviveria? Né? Exato. Como é se eu não sinto fome, como é que eu ia comer? Se eu não tenho fome, morreria. Se eu não sinto dopamina e prazer para buscar uma atividade diferente, para construir uma ferramenta, né? Para buscar áreas novas de alimento, porque a gente tem que pensar que a gente foi criado há milhares de anos atrás. A gente pensa no ser humano agora, do século 22, 21, né? Não, nossa biologia, nossa criação é o homem primitivo, né? Seja que você quer falar dos homens mais primitivos na área biológica, seja na criação divina de Deus de Adão e Eva, não importa. Importa que nós fomos construídos há milhares de anos atrás. E que a gente não mudou biologicamente muita coisa. Não mudou muita coisa. A gente é o mesmo homem arcaico de sempre, só que num mundo onde a facilidade de alimento, a facilidade de encontro, a facilidade de buscar dopamina barata e fácil
está ao toque da mão. E aí a gente tem essa grande dificuldade, né? Porque se a gente não buscar o equilíbrio desses instintos, que a dopamina é uma coisa maravilhosa, sem ela a gente não sobrevive. A falta de dopamina é uma doença de Parkinson, né? Por exemplo, é uma Depressão baixa também. dopamina. A É, depressão também, quando está com os níveis dopaminérgicos desequilibrados, a isso, pessoa começa a ter esses efeitos, né, depressivos, ansioso, fica ocioso também, querendo alguma novidade. isso. Então, assim, é complicado, não é fácil. Então, aprender a ter esse controle. E por que na sexualidade não deve ter? Por que eu tenho que reproduzir como um animal? Olha, eu tenho que desperdiçar a energia da vitalidade, porque tudo que está ali de bom no ser humano, lecitina, prostaglandina, todos os minerais necessários para se fazer vida, é o que constitui o sêmen, e eu tenho que jogar isso constantemente. A gente vê que no mundo animal, vários animais eles perdem a vida, eles acabam com a sua vitalidade, porque o sistema imune é destruído na reprodução. Né? Exatamente. E o ser humano, como se diz em francês, né, o orgasmo chama pequena morte, le Exato. petit morti. Então, se acaba. Então, os grandes filósofos, os grandes homens das grandes religiões, na Bíblia, né, os grandes cientistas do início do século XIX, início do século XX, todo mundo, cara, era contra a perda seminal. Sabia que isso desequilibrava, né? Os grandes religiosos, né, Tomás de Aquino, né, e vários outros, sempre descreveram essa questão do emburrecimento, do homem se tornar bruto. Né? Agostinho de Hipona, né, vários outros, com essa questão de não controlar o seu instinto. E aí vem a revolução sexual dos anos 60 e nós, em vez de chegarmos na liberdade sexual, virou libertinagem sexual. Posso fazer de qualquer jeito, com qualquer um, a qualquer momento. E aí a gente estamos colhendo o resultado disso. Né? O aumento exponencial do uso de droga e de álcool, né? Das outras compulsões, porque você desequilibrou o instinto básico, que é a sexualidade, você desequilibra todos os outros instintos. É uma balança. Você desequilibra um, o outro vai, sobra, e aí você não. A alimentação desequilibra, o instinto de sobrevivência desequilibra, e aí vira uma bagunça a vida. A vida vira um tormento. Então, isso até é o que eu prego nas aulas, nas comunidades terapêuticas. Eu falo, pessoal, cara, se você não buscar a castidade, você não vai conseguir sucesso em nada na sua vida, principalmente se livrar dessas outras dependências. Porque você tem que reconfigurar o córtex pré-frontal, o sistema de recompensa. Né? Tem que voltar a assimilidade dos neurônios, eles estão dessensibilizados em relação à dopamina. Por isso que precisa de muita dopamina para sentir alguma coisa, porque quanto mais pico de dopamina, você vai dessensibilizando o cérebro em relação à dopamina. E aí você tem que voltar a ter sensibilidade novamente. E isso só a castidade. E aí o que acontece? Por que muitas pessoas não têm sucesso na questão do NoFap, na questão da retenção seminal? Porque não dão valor nos outros comportamentos que você tem que ter. Você tem que parar de ingerir alimentos com alto teor calórico, você tem que parar de ingerir alimentos com alto teor energético de açúcar, você tem que parar de ver vídeo de conteúdo adulto, tem que parar com outras compulsões na área de filme. Tudo que libera dopamina demais, você tem que dar um tempo. Você tem que voltar a uma vida simples, tranquila, para você ver alegria nas pequenas coisas. Porque a dopamina equilibrada, você vê a felicidade nas pequenas coisas. Porque aonde está a felicidade? A vida é feita de alegria nos pequenos momentos.
Não é só quando eu tiver aquilo lá na frente que eu vou ser feliz. Cara, você está postergando a sua felicidade para o momento do futuro. Você tem que aprender a ser feliz no momento, no aqui e agora, não só por hoje. E é nas pequenas coisas, como uma criança. Porque quando a gente era criança, antes da compulsão na área da sexualidade, olha a alegria verdadeira. Você tinha um shortinho velho e nem um chinelo para calçar, você estava brincando na rua, você era feliz. Tinha Né? chinelo, mas eu preferia andar descalço. Andar descalço, sabe? Com a baladeira no bolso, como se diz Exato. aí no norte, aí, né? Aqui No é o Nordeste aqui, estilingue. a rapaziada gosta de É, passarinhar aqui, matar pombinha. passarinhar. Ixi, eu passarinhei demais quando moleque, cara. Nossa, era só alegria brincando, em carrinho de rolemã, e bicicleta, o dia inteiro em cima da bicicleta, e indo atrás de rampa para pular, e mexendo com galinha, e era uma bagunça, né? Aquela vida de moleque, cara, alegria verdadeira, aquela alegria de criança, a qual Jesus falou: aquele que não se tornar como uma criança jamais herdará o reino dos céus, e a criança é casta. Por isso que ela vive um momento presente, ela consegue perdoar com facilidade, né? Ela é honesta naquilo que fala, ela é sincera, ela tem criatividade. O que é criatividade? Criança em atividade. Né? Ela tem questionamento na vida, ela questiona, ela fala por quê, por quê, por quê, por quê? Porque ela quer saber, ela quer crescer espiritualmente. E nós vamos ficando adultos, adolescentes e tudo mais, e vai perdendo. Essa criança interior, ela vai sumindo. Por quê? Porque a gente vai se animalizando, principalmente com esse comportamento nosso, desequilibrado, na questão de não controlar o instinto sexual. E aí vem essa problemática toda, né? Não é fácil. Exatamente. Bem interessante o que você falou a respeito da criatividade. Criança em atividade. E é realmente isso. É, Pode ver que o ego, quando começa a se aflorar em nós, acaba tornando a gente, de certa forma, extremamente vaidoso, né? Querer usar roupas de marca, querer se isso. aparecer, buscar validação. Sendo que quando você estava na fase de criança, você não se importava com isso. Se Você a roupa era brincava de sozinho, marca, estava de não boa. estava nem aí. Tinha sandália, mas preferia andar Às vezes. descalço. Não tinha uma bolinha para jogar, pegava uma garrafinha de refrigerante, Isso. amassava e jogava bola. Não tinha uma É, trave, pegava dois tijolos ali no terreno baldio, fazia os gols. Sempre dava jeito, sempre utilizava a criatividade. Quando eu era criança, eu fazia criatividade. exatamente isso. Eu não tinha condição Isso. de comprar aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! No meu tempo tinha o Yu-Gi-Oh! Desenho de cartas. É, Eu não tinha condição de comprar. E o que foi que eu fiz? Eu reuni a rapaziada, os meus amigos lá da minha rua, e a gente comprou cartolinas coloridas. E cortamos aham. vários quadradinhos assim, ó, de cartolina e nós criamos as nossas próprias cartas. Era muita criatividade. Então a gente desenhava dragão, os cavaleiros ali, aí colocava o poder de cada carta e tudo, aí fazia a reunião para ver se estava balanceado ou não. A gente não ficava naquele senso de vitimismo, se comparando com um rapazinho rico ou outra pessoa. A gente utilizava a nossa criatividade para desenrolar a nossa própria diversão. Isso. Construir os próprios brinquedos, né? Muitas vezes. Exato. Então, assim, é tudo de bom. Por isso que, assim, você pode conversar com uma pessoa mais idosa ou mais velha e pergunta para ele qual é a melhor fase da tua vida. Todo mundo vai falar que é a fase de criança. Com Tanto que certeza. quando a pessoa é idosa, que ela começa a perder as memórias que ficam são a de A criança. infância. A memória Exatamente. recente as pessoas vão perdendo. Por quê? Porque naquela época a gente vivia e gravava, né, cada momento no nosso inconsciente de uma forma que solidificava aquele conhecimento, aquela informação. Então, assim, por que a gente não. A criança interior, ela está dentro de cada um de nós aqui, nesse momento. Só que a gente tem que aprender a acessá-la. E enquanto eu não tenho a retenção seminal, eu estou longe dessa criança interior. E uma das melhores coisas que a retenção seminal faz é isso, é você sentir essa alegria novamente de ser criança. Só que a gente, é lógico, nós não somos crianças, mas você consegue pegar essa pureza da criança agora e levar para a sua vida adulta, que é aquilo que Jesus quer.
nos ensinar com seus ensinamentos e que a gente tem que se tornar para que a vida seja mais leve, tranquila, serena. Eu aprenda a dissolver o ego, né? Porque ele foi formado no início da adolescência ali, a nossa personalidade, por isso se chama persona, são personagens que a gente vive, né? Que muitas vezes não são nossa, faz parte da nossa essência, porque a nossa essência é a criança ali. No momento, a criança até os 3 anos de idade, ela é mais essência do que personalidade. Tanto que ela no início, é interessante, né? Uma pessoa pergunta para a criança assim, você quer suco de laranja? Aí ela fala assim, ela fala o nome dela, o Sandro quer suco sim, né? A Karina quer Começando a suco. Quer criar, né? dizer, é como se fosse uma terceira pessoa, uma segunda Exato. pessoa, uma terceira pessoa. Por quê? Porque o ego ali ele não está, bem dizer, consolidado. A criança, com seu espírito puro, pode ver que a criança também ela tem uma percepção extrasensorial, ela vê coisas que a gente não vê adulta. Ela pressente. Os sonhos Exato. da criança são muito mais nítidos do que os... Olha os nossos sonhos. Vamos começar a recordar os nossos sonhos de quando era criança, são muito mais nítidos do que os de hoje. Por quê? Por causa dessa pureza. Mas a gente pode voltar a isso? Pode. Só que a gente tem que mudar o nosso comportamento. Tem que eliminar o ego, que aí é outro problema que quem pratica retenção seminal não dá o devido valor. E eu notei isso, e é algo que eu vou começar a gravar vídeos em agosto agora, nessa nova fase desse curso, né? Que é um curso que eu já dou e dou aula no início já nas comunidades terapêuticas, na igreja, em outros locais, que é uma faxina mental. Quer dizer, nós vamos começar a trabalhar inteligência emocional, né? Inteligência na área mental, controle dos pensamentos, eliminar pensamentos desnecessários, se enxergar, né, nos defeitos de caráter, nos milindres ali, nas nuances dos defeitos, porque não é fácil a gente se enxergar quem a gente é, porque muitas vezes a gente se autodenomina, eu sou o Sandro, mas que Sandro é esse? Esse Sandro é multifacetado. Tem o Sandro raivoso, o Sandro preguiçoso, o Sandro egoísta, o Sandro dependente, o Sandro guloso, o Sandro orgulhoso, invejoso, e todas as suas milhares de nuances. Então, tem que trabalhar, né, a eliminação dessa personalidade para que essa essência suplante controle essa personalidade. Não que eu vou ser uma pessoa sem personalidade, não, mas ela não pode ser controlada pelo ego. A essência tem que dominar essa personalidade. Sim. E aí, quando quem está praticando a área da retenção seminal não trabalha o caráter, você também vai naufragar. Entendeu? Então você tem que trabalhar o caráter, tem que trabalhar as questões espirituais, que isso também está tudo ligado. Né? Com Nada certeza, mais, cara. os defeitos de caráter, né, que a igreja cristã católica nomeou os pecados capitais, e no mundo evangélico fala as obras da carne, que na verdade é tudo a mesma coisa, né? E na psicologia a gente fala a questão do ego. Se você não, isso é comportamento animal. Porque inveja, orgulho, vaidade, ira, compulsão, né? Os 7 pecados capitais nada mais são que são comportamentos que os animais têm para sobreviver, né? Corretíssimo. E aí, se eu não trabalho isso dentro de mim, eu sou mais um animal, né? Intelectual, que raciocina ali vagamente, uso 10% da cabeça animal, né? Como se diz o Raul Seixas, e estou deixando a vida me levar, e vai levar para o brejo, porque eu vejo que a alegria, a aquisição de conhecimento, né, o despertar da consciência, isso demanda esforço, isso demanda trabalho. E Isso muito, meu não velho. acontece por acaso. Você deixar a vida te levar, vai te levar para o buraco. Isso aí não. Você viver a vida no automático, no piloto automático, a tendência é você caminhar para o abismo. Porque os Precisa defeitos de de um caráter esforço. vão conduzindo a pessoa, né? Se ela não estiver vigiando e orando,
o pecado que as pessoas chamam, dos defeitos de caráter, o lado animal, vai começar a conduzir a Isso. tua vida e vai te E, levar a prazeres mundanos constantes. e você falou corretíssimo aí, é vigiar e orar, não é orar e vigiar. Porque primeiro tem que ser vigília. Porque na vigília você identifica qual ego que está tomando o palco da sua vida naquele Exato. momento. Qual é o ator que está ali usando a tua máquina intelectual, emocional, sexual, para agir, para querer satisfazer a sua vontade. Só que não é só a vontade do ego. Nós temos também a questão espiritual. Nós temos obsessor, nós temos demônio, nós temos toda essa gama de energia negativa também, que infelizmente existe, para nos afundar para o caminho que não é o certo. Então, precisa trabalhar essa limpeza de caráter para que as coisas comecem a melhorar, senão vai ter dificuldade, né? Com certeza, Sandro. Inclusive, você citou um assunto extremamente interessante que está ligado à purificação em todas as áreas da vida. A retenção seminal, inclusive, ela vai te inclinar. Inclusive, eu gravei até um vídeo recentemente a respeito desse assunto. Ela vai te inclinar a realizar uma mudança total em todas as áreas da tua vida. Quando a tua energia começa a se acumular dentro de você, ela vai procurar dois caminhos: ou da vazão, que vai ser através do desperdício seminal, ou ela vai optar pelo caminho da ascensão, que seria o quê? Circulação por todo o corpo. Mas para que Isso, isso ocorra, essa ascensão ocorra, você tem que começar a desbloquear todos os centros energéticos do teu corpo, através da resolução dos problemas, dos traumas emocionais, dos problemas isso, mentais, como também dos defeitos de caráter e dissolver todos esses eus, os egos que os existem dentro da Deus. gente, então os nossos É, defeitos de caráter. Então, isso. muitas pessoas ficam chateadas, porque eu comecei a praticar retenção e surgiu uma situação desagradável. Porque surgiu uma pessoa que começou a me provocar. Na verdade, é simplesmente a energia mostrando as áreas em que você vai ter que resolver na tua vida. Porque quando você Isso. resolve essas áreas, você vai dissolver um determinado eu falso, uma máscara que você estava É, utilizando. Então, quando alguém te provoca e você perdoa ou você simplesmente respeita essa pessoa sem entrar na confusão, você foi contra aquele ego que queria discutir com ela. isso. Então, quando ocorrem essas situações desagradáveis, na verdade, você tem que olhar com uma ótica positiva. Você tem que enxergar isso como se fosse uma oportunidade de Isso. dissolver essa máscara falsa que você tanto fomentou e alimentou durante décadas da tua vida. Então, a retenção seminal é uma prática espiritual que vai inevitavelmente colocar situações para você resolver na tua vida, mas não para fazer você sofrer, mas para você ascender e se conectar cada vez mais com o divino. Porque assim, muitas vezes você acha que está sofrendo, mas aquilo é uma doença, né? É igual uma espinha. Você tem um tumor, uma espinha. Aquilo, enquanto você não forçar para espremer, não vai ter a cura, vai ficar infeccionado ali, vai doer. E no espremer, dói. Dói naquele momento, mas o alívio é muito melhor do que o que você estava sentindo antes. Exatamente. Então, essas oportunidades, assim, a pessoa ora para ter paciência. Eu preciso de paciência. O que Deus vai mandar para ele? Situações que vão, né, provações que vão fazer com que ele exercite a paciência. Né? Eu sou irado demais. Vai Qualquer colocar coisinha eu situações. estouro. O que Deus vai proporcionar para você na sua vida? Situações em que você vai ter confronto. Para quê? Para que aquela espinha se infeccione, para que você vai lá e esprema aquilo e aquilo expurgue da sua vida. Então, sempre é assim. Para quê? Para você parar de perder energia, porque tudo na vida também é essa questão energética, o equilíbrio, a saúde como um todo, ela demanda equilíbrio em toda a área do ser humano, psicológica, emocional, motora, né? Que são centros, a gente chama de centros da máquina humana. Tem que ter equilíbrio. Né? É sexual, instintivo, quer dizer, comer bem na hora certa, dormir suficientemente na hora certa, né? Equilíbrio no temperamento, para que a máquina humana seja cada vez mais perfeita
à medida do possível. É lógico que nenhum de nós aqui somos deuses do Olimpo. Nós temos as nossas dificuldades, a gente está no caminho, mas no momento em que essa máquina já começa a apertar os parafusos, já começa a caminhar com as próprias pernas, eu já começo a sentir um novo vibrar de vida, uma facilidade. Aquilo que eu via toda vez que era um confronto, que era ou com meu vizinho, ou com meu amigo de trabalho, ou com um familiar, que eu via aquela dificuldade como se fosse matar um leão a cada dia começa a se transparecer que esse leão nada mais é do que um gatinho mimado, que ele não é esse leão mais. E aí a gente começa a perder menos energia, energia psíquica, energia emocional, energia motora, energia da sexualidade, energia espiritual. E aí, com essa sobra de energia, né, que eu começo a ter um saldo positivo, que tudo é matemático isso, matemática pura. Eu começo a ter energia sobrando para esse despertar espiritual que o sexo casto provoca nas pessoas. Né? Porque aí eu estou mexendo com a energia mais sagrada que existe, que é a energia da sexualidade. Mas isso com marido e esposa. Sexo casto não é uma coisa para se trabalhar com namoradinho, com casinho, com uma relação aquilo, casual. não. Nada, nada, nada. É com coisa séria. Né? Sempre foi assim, na história de todas das grandes religiões, porque isso está imbuído em todas as grandes religiões do planeta. Né? Todas as religiões falam a respeito disso. Essa é a sexualidade do futuro da raça humana. Se ela vier a ter um futuro, seja antes de acabar, para ter um futuro depois, uma nova raça, seja lá o que for que acontecer, é a sexualidade que vai perpetuar. Porque é ela que é o único tipo de sexualidade que traz esse equilíbrio em todas as áreas do ser humano, que nos diferencia dos animais. Né? E aí eu sou o senhor do meu corpo. Nós temos que ser o senhor. Eu não posso ser escravo do meu corpo. Eu tenho que ser o senhor do meu corpo no momento de alimentar, no momento de pensar, no momento de sentir, no momento de agir. Né? Eu tenho que ser senhor. Na minha essência tem que ser senhor, não o ego ser senhor, porque se for o ego eu estou lascado, então eu tenho que ser senhor. Eu não posso delegar a minha felicidade na mão do outro, que é o que acontece muitas vezes. Se falam de mim que eu sou bonito, eu estou feliz. Se falar que eu sou bonito, que eu sou feio, eu estou triste. Se falar que o meu serviço é bom, eu estou feliz. Se falar que o meu serviço é triste, eu estou bonito. Se o Brasil ganhar na Copa, eu estou feliz. Se ele perder, eu estou triste. Então, peraí, quem que manda na sua felicidade? Quem que manda na sua vida? Você ou é o mundo exterior? Então, eu tenho que aprender a controlar o meu mundo interior para mim, de certa forma, saber conviver no mundo exterior. Jesus mesmo disse, eu tenho que viver no mundo, mas eu não posso ser escravo do mundo, mas eu tenho que viver nesse mundo. E a partir daí eu começo a ser dono da felicidade. Né? E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ficar... Deus me colocou a ficar 3 anos, né, celibato, longe de mulher, coisa que eu não ficava de jeito nenhum, para ter um momento de purificação até vir a pessoa escolhida para mim, porque eu precisava expurgar, de certa forma, esse ego, né, que estava me exaurindo e me levando para caminho. Então, é um momento de limpeza que eu tive que passar para ter um merecimento. E eu falo que a minha esposa, ela é uma pessoa muito melhor do que eu. E é o que muitas vezes a gente tem que ter. Com certeza a gente vai encontrar na nossa vida uma pessoa melhor que a gente para estar que Deus coloca. Você pode ter certeza. Sempre é assim. É o que eu falo em muitos assim. vídeos. Eu falo em muitos vídeos a respeito do relacionamento que inevitavelmente Deus vai colocar uma pessoa extremamente incrível na sua vida. Você vai decidir se vai querer se envolver ou não, mas para que isso ocorra, você tem que se alinhar de forma cada vez mais sólida com o Criador, com Deus. E para que isso ocorra, exige-se purificação interna. Mano. Quanto mais você resolve os seus problemas interiores, permanece em castidade, você não só vai levar uma vida bem-aventurante através dessa resolução emocional, sentimental, física, mental também, como também você vai entrar numa frequência extremamente elevada.
E nessa frequência você vai atrair circunstâncias que vão proporcionar ataraxia na sua vida, como também pessoas decentes. E entre essas pessoas, terá uma donzela, meu garoto. Então, Com quanto mais certeza. vai se desprendendo através da espiritualidade, porque você adquire, na medida da purificação ocorrendo na sua vida, você vai começar a se sentir melhor cada vez mais. Peraí, só um minutinho, um minutinho. Tá, joia. Então, quanto ele está resolvendo aí os seus problemas, é isso. O que eu tenho para falar para vocês é isso. Não desanimem. Trabalhem o seu caráter. Trabalhem todas as questões da tua vida para que vocês tenham realmente essa afinidade, tanto Ei, com Deus como consigo mesmo. Então, eu estava falando para os meninos, mas acho que você mutou, né? eu dei uma Estava mutada. mutado? Ah, não, então tá bom. Eu falei assim, enquanto os meninos... Tá, pode continuar aí. Eu falo assim, né, os meninos, eu falei, trabalha todas as características da sua personalidade. Sim, Então, assim, e Deus é fiel, cara. Ele dá uma dama para um cavaleiro, né? frequência, Agora, né? eu cansei de ver isso. Eu dentro das comunidades terapêuticas, eu ia escutar o relato dos meninos, das companheiras, cara, só barracos, só mulher maluca os caras tinham. Só mulher pirada. Você não via um que tinha uma santa. A maioria era desequilibrada, assim. Às vezes tinha uma mulher boa, mas não dava valor e ficava traindo a esposa com barraqueira, se envolvia com... Por quê? Porque é frequência energética. Tudo é energia que atrai energia. Uma coisa atrai a outra. Quando você muda sua personalidade, muda seu caráter, muda seu contexto de vida, a energia que você emana vai fazer com que pessoas que conectam com o seu mesmo estado vibracional se aproximem de você. Sim. Isso é física e é uma explicação espiritual e biológica também. Né? Os animais são assim, eles andam com os semelhantes. Então, Isso é é um desse jeito. fenômeno Cada extremamente cavaleiro importante. tem sua dama e cada capetinha tem sua capetinha. Isso aí não tem erro, é desse jeito que funciona. Então, Com muitas vezes o certeza. cara tá lá, não tô assim porque tô reclamando. Cara, então se melhore, faça sua limpeza individual, né? A sua reflexão, estuda um pouco mais sobre psicologia. Isso é um dos meus intuitos a partir de agosto, começar a gravar umas aulas nessa área. Vou começar a gravar dentro das comunidades terapêuticas. Vou dar aula e vou gravar a aula para o pessoal. Né, e colocar, postar no YouTube, para que comece a perceber como que tem que trabalhar essas outras questões, porque é um conjunto, cara, é um mix. Exatamente. Não tem jeito, mano. Quando você começa a mudar, fazer essa purificação, vai ocorrer uma reprogramação mental no indivíduo. Eu lembro que antigamente eu era atraído pelas menininhas da balada. Me sentia fortemente atraído por elas. Já as menininhas mais recatadas, mais Uhum. femininas, mais tranquilas e dóceis, eu já achava certinha demais. Eu não queria. Essa daí não, tô assim não. É bonitinho e sem vergonha. Eu era atraído por ela. É, Mas não é. Tudo isso era simplesmente um reflexo de problemas que eu tinha internamente, garoto. Então, com no fundo, certeza. não é sobre o mundo externo, é sempre sobre você. Quando É você começa. carências. Exato, quando você começa a Uhum. resolver os seus problemas internos, purificar a si mesmo, você vai perceber que a atração que você tinha por determinadas mulheres vai sumir, vai ser dissipada. E a atração por determinadas mulheres que você não tinha vai começar a surgir. Então, eu comecei a me sentir Sim, atraído pelas menininhas mais delicadas, mais femininas e mais, de certa forma, puras, do que aquelas menininhas da farra. É simplesmente uma questão de mudança interna através da purificação. Porque a purificação, ela é basicamente um batismo que você experiencia. Vai ocorrer uma reprogramação mental, emocional, até o corpo físico começa a mudar. Porque na começa a ter verdade luz é o dentro de você. batismo, né? É um O batismo, verdadeiro batismo é a não reprogramação. o verdadeiro batismo, a gente falando uma linguagem mais espiritual aqui,
Você tem um batismo na igreja, que é um batismo de compromisso ali na igreja e tudo mais. É simbólico, aliança, mas o verdadeiro batismo, ele acontece espiritualmente e é um processo muito interessante. Que você tem ele, às vezes, na vivência do dia a dia, você tem ele, às vezes, em sonho lúcido. Então, assim, aí você começa a entrar em estágios mais elevados de consciência. Quando você pratica a retenção seminal e depois a sexualidade casta e a eliminação do ego, aí, meu amigo, é outra vida que começa a abrir para os seus olhos. É outro mundo que você começa a É viver. outra Você vida. começa a vivenciar o mundo dos anjos, o mundo aquele que às vezes ele é descrito nas poesias, né? Nas passagens bíblicas, na filosofia perfeita, né? Nos sonhos maravilhosos que você tem de criança. É um outro mundo, É começa a outra ver. existência, E outra você experiência. outra, e você começa a ver alegria nas pequenas coisas, nos detalhes. Não é quando você alcançar aquela coisa e tal, que você é feliz e pá, não. É na pequena, é no seu dia a dia. Exato. Então, aí é outro mundo, é outro nível de consciência. A E aí você pessoa começa começa a rir a para o vento. experimentar. Do nada ela tem crise de riso ali. Tá andando na rua, começa a Isso. sorrir. Do nada, sem Do algum nada. motivo aparente. É interessante Isso. demais. Aí a gente vai ver quanto a gente perde tempo em bobeira, quanto a gente perde tempo nas pequenas coisas, em estados equivocados de consciência, em raiva, ira, frustração, depressão, tristeza, melancolia. Nossa, aí você começa a ser senhor de si mesmo, né? Tanto que a Exatamente. palavra eu sou, você começa a ser ser. Em vez de ter, você é ser. Sim. Né? E É um outro estado de aí consciência. é outro estado. Né? É outro mundo. Isso é muito Bom, interessante. A questão dessa expansão da consciência, ela inevitavelmente ocorre no processo de purificação e retenção seminal. Quando a tua consciência começa a expandir, todas as tuas percepções começam a mudar. A tua visão, a tua audição, o teu tato, paladar e olfato, eles começam a ficar cada vez mais aflorados. E não só isso, você começa a receber informações, segundo os cristãos, do Espírito Santo. Eu gosto de falar do cosmos, isso. lá de cima. Começa a vir algumas informações de sabedoria para você que vai além da compreensão humana. Não tem livros em si. Vem lá Uhum. de cima para você e você começa a propagar essas informações. Porque É nós a somos intuição seres, pura. exatos, somos seres sociáveis. E a interação nada mais é do que uma propagação de informações. Então, todos os seres humanos são basicamente um professor em potencial. Todos nós temos um lado professor, porque nós somos criados para interagir com as pessoas. Entendeu? Então, quando você Isso. começa a receber essas informações, você vai ter a oportunidade de utilizar essas informações recebidas do Espírito Santo para não só transformar a própria vida, mas transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor ou em contato com você. Cara, é interessante demais, cara. Quando eu estava começando a escrever o livro, e não do início ao fim, e eu começava a escrever com minhas palavras e vindo um pouco do relato do que eu passei e tal, e de repente vinha uma intuição de escrever algo e assim, abre tal página e eu vinha, cara, é uma energia que você recebe que na hora que eu falei, gente, é como se fosse abrir portais e entendimentos e clarear a mente. Eu falei, gente, tá tudo aqui. Esse conhecimento tá tudo aqui. E aquilo vinha de cima para dentro de você que eu não aguentava. E eu tinha que levantar e sair lá para fora. Você entendeu? De tão forte que é quando essa conexão ela integraliza dentro do teu ser e você está cumprindo aquela missão que é o propósito seu de vida. É uma alegria interna, é igual aquela criança quando tem aquilo que ela quer ali naquele momento. É uma coisa de louco, assim, por isso que não tem palavras, né? Não dá para Quando explicar. você tem, isso não tem palavras. Todas as linguagens bíblicas,
de quando você tem esses estados alterados de consciência, seja em sonho, seja na revelação, né? Meditação também. Numa meditação, né? É indescritível, né? Tomás de Aquino, quando ele fala que tudo que ele aprendeu naquele momento de inspiração, desse contato direto com a divindade, tudo que ele escreveu a Suma Teológica, um dos livros maiores que existe no mundo cristão, descrevendo todo o comportamento humano, querendo explicar tudo que existe. É um livro de mais de quase 2.000 páginas, sei lá, ele é gigantesco. Aquilo era fichinha, era poeira daquilo que ele recebeu. Então, quando a gente começa com essa nova maneira de viver e começa a ter esse despertar, cara, é uma coisa de louco, assim, não tem palavra. É coisa de maluco. É igual Paulo, quando ele recebeu a luz de Cristo, ele caiu e ficou cego, a gente fica cego. Né? Todas as citações bíblicas do encontro com o divino, de inspirações e tudo mais, você perde a noção do eu. Né? Você está livre do eu. Você está livre do ego, porque o ego não entra nessas esferas superiores de consciência, ele não entra. Né? O ego está abaixo, ele não é convidado, a frequência é outra, é frequência animalesca, diabólica. Você não entra nesses estados alterados de consciência elevados. Não entra. É igual um sonho lúcido, é igual quando você tem um sonho lúcido, que você tem um sonho muito diferente, né? Um sonho profético. É diferente de um pesadelo. É totalmente diferente. Por quê? Porque é o nível de consciência que você está naquele momento e que te afasta daquilo ali. Então, assim, quando você tem essas inspirações, né, no caso de quando você falou, que é a própria intuição, é essa informação vindo de cima para baixo e entrando direto no coração e você sentindo aquilo. É inexplicável, é inenarrável, né, como muitos falam. Algo mágico que todo mundo tem que experienciar pelo menos uma vez na vida. Ah, sim. Porque é algo muito interessante. A pessoa se torna um maluco. Por isso que eu tanto falo que eu sou um maluco, porque tu recebe informação, tipo assim, sem precisar ler livros, do nada surge na tua cabeça. Quantas e quantas vezes eu tive insônias, porque era muita informação. Eu tentava dormir e começava a vir ideias, sugestões, gravar vídeo, fala esse tema, fala isso, fala aquilo outro, manda mensagem, fala com fulano, responde o ciclano, e faz isso, e faz aquilo, o tempo todo as ideias vindo. Rapaz, eu tô terminando de ficar doido agora, Mas a palavra de Deus fala isso, que a sabedoria divina é loucura para os homens, os doutores da lei. E a criança, ela tem mais sabedoria, que é outra passagem de Jesus nos evangelhos, maior do que os determinados doutores cultos. Por quê? Porque ela vive a própria experiência da essência, enquanto criança. Entendeu? Então ela aprende, ela vive o que é uma verdadeira felicidade, ela vive o que é o verdadeiro aqui e agora, o momento presente. Ela não está presa em passado e nem futuro, né? Ela é verdadeira, ela é pura. Então, assim, é um outro momento. E, assim, é um convite que a gente faz para todas as pessoas para estar fazendo uma mudança existencial e buscar a viver isso um pouquinho de que a gente, de certa forma, conseguiu viver na nossa experiência de vida e passar. É aquilo que você falou, todo mundo tem algo para acrescentar, todo mundo tem uma missão que vai fazer a diferença na vida do outro. Só que tem que ter a dedicação, o empenho para fazer essa transformação pessoal. Disciplina, disciplina, porque sem disciplina não vai, né? Nada sem disciplina vai. Então, assim, não é uma coisinha que, vou comprar pela internet e tá pronto e pá, não. Você vai ter que estudar, vai ter que ler o livrão, 365 páginas, né? E outras leituras, e praticar principalmente, né? Porque não adianta só ler de boca para fora, não adianta se você não pôr em prática aquilo que você está retendo conhecimento, saber a informação.
E aí você começa a fazer uma transformação na sua vida, isso aí com certeza. Total. Um assunto extremamente interessante. A retenção é algo milagroso. É voltar a ser criança, é experienciar as bonanças da infância novamente e permanecer nesse estado até quando Deus quiser. Retenção assim, a ser criança, né? Olha que coisa interessante, né? Tem até isso, eu até comento isso no meu livro. Até a anatomia dos órgãos genitais favorecem a questão de você aprender a dominar o instinto. A gente tem um prepúcio, quando criança, que envolve ali a glande. A glande, isso. E aquilo é segurar, aquilo ali envolve. Por quê? Porque não é para mexer. Não é para você ficar. Quando você força, dói. Só que o que acontece? E eu tive uma consulta até esses dias, conversando com um urologista. Graças a Deus, ele falou que o meu PSA é PSA de criança. Olha para você ver que interessante. Testosterona super elevada. E aí ele comentou, eu até falei para ele, eu falei, porque eu tenho um pouquinho de prepúcio um pouco maior. Então, médicos falaram que eu tinha que operar, fazer fimose, né? Que eu tinha que fazer até biblicamente fala, a circuncisão, né? Então, eu até trato isso bastante com profundidade em relação ao livro, porque que os povos já faziam, né? Que é uma forma de você cortar a carnalidade do membro, para ele ser um membro, favorecer a espiritualidade mais do que a carnalidade, é um rito simbólico. E melhorar a questão da percepção, da sensibilidade ali. Só que o que acontece? Quando você é criança e você está ali com a glande encoberta, não é para mexer. Até o urologista falou, hoje a gente não está, de certa forma, incentivando a tirar mais o prepúcio, coisa que é que se fazia, que é o que eu fiz. O que a gente tinha que fazer? Ficar mexendo ali para desencapar o bichinho antes da hora. E favorece a você fazer isso e ter mais sensibilidade ali e predispor a um vício. E hoje já não se está, esse urologista falou, hoje já não está isso, porque depois a criança tem ereção, esse anel ali, ele estrangula a glande ali, tem que correr para o médico e às vezes até fazer uma pequena cirurgia ali no momento. Passa super apertado. Então, por quê? Mas Deus é perfeito, até na construção dos nossos corpos. No momento em que esse adolescente para a vida adulta, com o crescimento do próprio membro e as primeiras práticas sexuais, e a menina também tem um ímen, né, que fecha ali, para não tocar ali antes da hora, com esse contato pouco a pouco, você vai equilibrando na psique, no sistema de recompensa cerebral, o toque leve, a sexualidade lenta. Porque se você for rápido, dói. E aí vai desmembrando pouco a pouco esse prepúcio, ele vai se debruçando pouco a pouco também vai rompendo o ímã da mulher, favorecendo ao quê? Eu ter tempo necessário para que o sistema de recompensa comece a programar a sexualidade com movimentos lentos, respiração calmante, né? Com tranquilidade, e aí fica gravado. Então, muitas pessoas acham que o vício, né, no toque ali é algo que é natural da criança. Não, tem tribos indígenas que não têm esse vício, né? Que esse vício, muitas das vezes, é a má condução do seu órgão genital e também aquilo que eu comecei a falar no início, que eu começo desde criança a querer apagar determinados traumas, situações críticas, infelizes, com picos de dopamina imediata, que eu vou alcançar no manuseio do membro, do genital, né? Então, é maravilhoso a gente ver isso, que Deus construiu o nosso corpo de uma certa forma para trabalhar o sexo casto, para que ele seja da melhor forma possível conduzido, né, essa atividade a gerar não só prazer, mas perpetuar
o amor, o carinho, a afetividade ao longo do tempo de união do casal, para sempre, né? E ser um instrumento de desenvolvimento e revolução espiritual, de transcendência, né? Porque é a energia mais forte que o ser humano tem. Não existe outra. É a única energia capaz de criar a vida. Então, se você não trabalha esse instinto de forma equilibrada, ela vai destruir a sua vida, ela vai degenerar a sua vida. Por isso que é assim, a infância, a adolescência, aí você chega num momento em que você está na adolescência, em que se você não saber equilibrar essa energia, você começa a se degenerar. Se você começar a trabalhar a sexualidade casta, você tem uma ascensão de consciência. E aí você começa a galgar cada vez mais degraus nesse despertar da consciência, né? Inclusive, os gnósticos, eles têm bastante compreensão nessa área, né? A área da Tem, regeneração, que são tem. os três caminhos da energia sexual, que é degeneração, vai ser o desperdício seminal, ali o gasto sem Isso. propósito, a geração, que seria a perpetuação da espécie, colocar uma Uhum. nova vida no mundo, e a regeneração, que seria através da Isso. preservação da energia sexual dentro de si e transmutar ela, né? No momento em que Isso, você transmutar. preserva a sua energia sexual e transmuta ela através de movimentos, estudos, meditação, oração, comunhão com Deus, você começa a se transformar no que eles chamam de super-homem, que é um indivíduo que se tornou mestre na prática da transmutação sexual. Pegar essa energia e Exato. fazer ela ascender por todo o teu corpo. Assim você se torna um indivíduo extremamente destacado. Mesmo que esse não seja o seu interesse, por exemplo, mas você vai se tornar Aham. destacado mesmo que você não queira. E O não queira, você vai se sucesso, tornar. o sucesso, o destaque, ele é inevitável na vida de um indivíduo que aprendeu a transmutar a energia sexual e vive em castidade ou realizando o sexo casto com a sua esposa. Não tem como, mano, porque você recebe muita informação, você recebe muito poder de ação, muito movimento. Então, ação, movimento, criatividade igual prosperidade e sucesso. É uma É, né? fórmula simples. Não tem jeito. Eles foram. Porque assim, é uma tradição, né? O estudo da gnose é uma tradição que já eu estudei bastante tempo, né? Que trata em relação a esse tipo de sexualidade, para esse despertar da consciência, mas biblicamente isso está muito descrito. Querendo ou não, o que você vai ter? Ah, mas você está fazendo isso porque você quer alcançar graus iniciáticos e não sei o que tem, tudo mais. Mas, biblicamente, o que você vai conseguir, né? Se você tem uma versão, você tem uma pegada mais, seja católica, evangélica ou espírita, isso não importa, a comunhão com Deus, ela vai estar muito mais presente. E santidade, a gente tem que olhar, mas evangelicamente falando, quem não está em santidade, quem não buscar a santificação jamais verá o Senhor, diz o apóstolo Paulo. E a santificação é esse processo de quê? De morte da carne e exaltação do espírito. E só consegue com essa mortificação da luxúria, né? Se você não eliminar a questão da luxúria, né, que é um dos 7 pecados capitais das obras da carne, aliás, todas as obras da carne, né? Um recado aí para os que são da vertente mais evangélica, todas as obras da carne começam com os pecados na área da sexualidade primeiro. Isso na Bíblia inteira. A coisa Exatamente. mais interessante, a hora que eu vi isso, eu falei, cara, comecei a estudar e comecei a pegar todas as citações bíblicas, eu li a Bíblia inteira. Todas as citações bíblicas que falam sobre as obras da carne, primeiro vem os pecados sexual, para depois vir os outros pecados. Por quê? Porque desequilibrou a área sexual, que foi comer o fruto, né? Até o caroço, ficarem nus, né? E vinha a consequência, que foi Caim, o fruto do fruto, né? E fazer o que fez, quer dizer, é
descambar, é abrir a porteira para a boiada passar. É desequilibrar todo, por isso que fica na base. Por isso que você tem que ter base, toda casa, e nós somos o templo do Deus, nós somos o templo do Deus vivo, a igreja, né? Tanto que eu tenho no meu livro falando sobre a construção das igrejas. As igrejas são construídas no molde do corpo de Cristo, do corpo humano. E entrar no templo, a primeira coisa que você vê no templo, o que é? É a pia batismal. A pia batismal é uma bacia. É a bacia das águas da vida. A bacia do batismo. Então, esse batismo ele só existe quando você tem a castidade na sua bacia. Por isso que o osso da bacia que sustenta a bacia, a nossa bacia, é sacro. Então, esse conhecimento é de sagrado. Esse conhecimento sempre esteve embutido na humanidade. Então, com esse despertar dessa água seminal, ela deixando de ser jogada para baixo, para a reprodutividade animalesca, desenfreada, descontrolada, e começar a ser sublimada para que transforme o restante do corpo, é o processo de santificação, que é a mudança, primeiramente, da sexualidade, da parte emocional, sentimental, coração, mental e espiritual. Então, é um processo de baixo para cima. Então, um templo, uma casa, um homem que não tem base sólida, e a base está na castidade, na retenção seminal, você nunca vai ser ninguém, você sempre vai se desmoronar perante as dificuldades da vida. Você não tem suporte, você não tem estrutura. Concordo plenamente. Você falou algo bem interessante novamente a respeito da luxúria ser a raiz ou a mãe de todos os pecados capitais. Olha, está em Apocalipse aí. Exato. A besta, a grande meretriz, é a luxúria que domina o mundo. O mundo controla os seres humanos através da luxúria. O cara quer comprar o carro mais chique, quer comprar roupa de marca, quer se passar por tudo, porque o que está no fundo? A luxúria. Freud já falava isso há mais de 100 anos atrás. E a religião também fala. É a luxúria, por quê? Porque o instinto sexual é o mais forte, é a energia mais forte que existe, é a única capaz de criar a vida. Só que ela destrói a sua vida e destrói a vida dos outros. Então, o inimigo, né, a energia maligna que ronda, que não quer que o ser humano evolui, ela vai pegar o ser humano no ponto fraco dele. Aonde? Na sexualidade. E aí a moda a música, é tudo degenerado hoje em dia. A arte, né? Para quê? Para fazer que o ser humano se torne escravo e que ele fique ali vivendo uma vida comum e corrente, nascer, crescer, casar, reproduzir, envelhecer, adoecer e morrer, e acabou. E um ciclo que repete sempre. E aí você chega no final da vida, para você chegar no fim da vida e falar assim, não, eu era feliz no tempo de criança. Né? Quer dizer, nadar, morrer na praia. É assim mesmo. É uma tristeza. A luxúria é a mãe de todos os pecados, e a luxúria nasce lá embaixo, na região sexual, estimula aquela região. E se você observar todas as outras tradições ou filosofias, como, por exemplo, hinduísta, taoísta, que falam a respeito dos chakras, o chakra profunda, ou menor, ou inferior, o primeiro deles é o que é? O chakra ligado à sexualidade também, à luxúria. Então, tudo começa de baixo para cima. E todas as práticas estão ligadas à luxúria. Quando você aprende a controlar a luxúria e transmutar ela, David Deida chama de transformar a luxúria em dádivas na vida, que é a transmutação, né? A tua vida começa a melhorar naturalmente. Tudo na tua vida começa a fluir. Existe um ditado no mundo da Matrix em que eles falam e tudo que o homem faz é por causa de mulher. Mas não é por causa da mulher, é por causa da luxúria que ele não controla. Isso. O descontrole da libido faz o homem vender tudo que tem, comprar coisas desnecessárias, adquirir bens materiais que ele nem precisava para agradar uma mulher, mas não é para agradar em si ela, e sim porque ele não controla a própria libido. Se ele controlasse e transmutasse a luxúria que reside nele, ele não faria, ou ele não passava por esse tipo de ritual de humilhação. A real é essa. Ué.
Então a gente vê, o inimigo sabe muito bem, ele vai lá na mina de ouro do ser humano, ele vai tomar aquilo que ele tem maior dificuldade ali, dominou ali, acabou. Acabou, Dominou acabou. ali, dominou ali, acabou. A E a gente pessoa vê o que. está A gente vê. escravizada, né? Isso a gente vê no mundo dos humanos e no mundo dos animais. Além de eu ser professor, às vezes poucas pessoas sabem disso, mas de vez em quando eu falo, né? Tem alguns videozinhos que eu coloco, até eu tenho que fazer um vídeo desse. Além de ser professor, palestrante, eu sou produtor rural, eu sou pastor, mas é pastor de ovelha. De ovelhas a ovelhas. É ovelha, tem muito tempo. Eu sou produtor rural e eu gosto de lidar com gente e eu tenho que ter o escape da natureza, porque a natureza, você tem que ter esse contato com a natureza. É. Seja, no mínimo, você que está me ouvindo aí, uma plantinha para você cuidar, um cachorro para você passar a mão, uma cachoeira para você tomar um banho, nadar no rio. Você tem que ter esse contato com a natureza, que o ser humano ele vem da natureza. Você precisa para isso faz parte da transmutação dessa energia, Sim, com né? certeza. Para você ter essa limpeza. Isso é fundamental. E no mundo da natureza eu percebo, de lidar com os animais, você percebe no comportamento na área da sexualidade frequente, assim, os animais que você coloca para reproduzir mais cedo, muito cedo, antes ali, quando começa a maturidade, se você restringe tanto os machos como as fêmeas, para ele ficar apto a cruzar com uma idade um pouquinho mais avançada do que o próprio instinto dele ali, o desenvolvimento corpóreo dele é muito maior do que aquele que começou uma atividade sexual mais cedo. Qualquer criador de animal sabe disso. Quer dizer, a energia sexual já está sendo gasta ali e está prejudicando o desenvolvimento corpóreo daquele animal. Se você castra um animal muito cedo, ele não desenvolve como o irmão dele, que às vezes nasce. Eu já fiz esse teste lá. Um animal nasceu, eles têm o mesmo peso, o mesmo tamanho e tudo mais. Você castra um e deixa o outro inteiro, né, que a gente fala, né, com os testículos preservados. Esse com testículo preservado, o desenvolvimento dele é muito maior. Quer dizer, aquela energia da sexualidade ali, na tenra idade, igual a nossa, na criança e adolescência, ela está ajudando no nosso desenvolvimento corpóreo. A gente sabe que a testosterona te ajuda no desenvolvimento muscular, né, o hormônio do crescimento e tudo mais. Está embutido ali nos hormônios da área sexuais também. Então, observar os animais também nos ensina a como a gente se deve se comportar, né? O desgaste. Animais muito gordos, eles não se reproduzem, não dá cio. Animais muito magros também não se reproduzem, não dão cio. Por quê? Porque precisa de um equilíbrio energético para que essa energia possa propagar, né? Se eu me matar na academia, malhar todo dia, 4 horas por dia, igual um atleta, vai faltar energia para você ter outros desenvolvimentos também na sua vida. Tem algumas pessoas que não gostam que eu falo isso, mas isso é real. Isso eu já tive experiência da minha vida há muito tempo. Porque é um equilíbrio energético. Se eu me mato na academia, você gasta energia demais do centro motor, vai faltar energia nos outros centros. E na sexualidade também, você vai ter dificuldade na retenção seminal. Você pode vir mais com sonho erótico, você pode vir mais com tentação, você vai ter desequilíbrio mental, os pensamentos vão estar fúlgidos na sua mente, pensamento acelerado, o emocional, qualquer coisinha você vai desequilibrar. A própria reprodução, tem mulheres atletas que nem menstrua. Por quê? O que o corpo está dizendo? Você está exigindo demais do corpo. O corpo vai pensar, peraí, opa, como é que eu posso reproduzir sendo que eu estou exaurido? Não, quer dizer, eu estou chupando energia do centro sexual para tentar restabelecer um equilíbrio no centro motor, emocional, e aí vai faltar. Então a gente é como uma sinfonia. A gente é como uma orquestra. São vários instrumentos que tem que estar em sintonia para que aquela música, aquela melodia possa ser o mais bonita possível.
Então, é um equilíbrio energético em tudo. Né? E Harmonia é aí já tem tudo, sucesso. Tem que ter harmonia. autocontrole e equilíbrio de todos os centros energéticos. E, Isso. naturalmente, você vai ser obrigado a se equilibrar quando você começa a praticar retenção seminal. Senão você, igual você falou, você começa a ter muitas poluições noturnas, pensamentos Isso. excessivamente sexuais, Isso. você pode ficar ansioso, ou então meio que deprimido, as famosas flatlines começam a ser recorrentes na tua Isso. existência, porque você está com alguma área do teu corpo desalinhada. Então, é simplesmente sinais. A poluição noturna, uma flatline, pode ser que seja apenas um sinal de que alguma área da tua vida precisa ser resolvida e equilibrada novamente. Quando você equilibrar aquela área, você vai ver que as poluições vão começar a ser reduzidas. Quando você entra em total harmonia, então é praticamente zero poluição noturna. E é interessante que até fisicamente, quanto mais tempo de retenção seminal e você... a qualidade do sêmen muda, cara. A qualidade do A idade sêmen muda, com exato. que você, com que você come, do que tem, né, do que você gera de pensamentos, de emoções, da retenção. Eu lembro, cara, quando eu era na vida atribulada da adolescência, cara, era aquele sêmen amarelo, grosso, fétido, cheiro de amônia, né? É, depois, quando você vai praticando a retenção, você vai conseguindo ficar com mais tempo de retenção e às vezes vai ter às vezes uma poluição noturna, né? Porque às vezes no início é difícil você segurar, né? Até você pegar o jeito. Você vai vendo que ele vai mudando a consistência. Até o momento em que o sêmen ele fica parecendo como se fosse uma de criança nas primeiras emissões que a gente tem. Ele é cristalino, Cristalino. transparente, né? É muito interessante. É porque a gente vai se tornando criança novamente. Exato. É uma coisa de louco isso. Coisa de Até mesmo louco. o suor da pessoa, o cheiro do suor também vai mudando à medida Isso. que você muda a E depois, alimentação, começa a se purificar. muda, vai mudando tudo. E também, na prática do sexo casto, é lógico que as substâncias para lubrificação, essas têm o escape, porque precisa ter lubrificação. Então, tem uma emissão, não é de espermatozoide, mas do líquido ali para lubrificação, né? Isso. Tanto do homem ele tem, como da mulher também tem. Então, assim, é interessante demais, cara. Muda a consistência física da pessoa. Muda Muda até o tudo. semblante. A gente vê alguns relatos de pessoas, de os praticantes de NoFap aí, o cara, no momento, assim, quando está na zero contagem, né, ou está ali embutido ali na, na, no vício, né, do conteúdo adulto ali, aquele semblante de acabado. Você vê que a alma da pessoa tá perdida, está longe, tá impuro, né, como se diz biblicamente, está impuro. E aí, com a retenção, muda a cor, muda o olhar, muda a expressão, cara. E se muda fisicamente, espiritualmente é muito melhor. Dentro das comunidades terapêuticas, eu prego esse desafio para os caras. Falo, ó, vamos fazer um desafio aqui. Tenta ficar sem... Combate seus pensamentos da luxúria, combate seus pensamentos, né, do sexo oposto, tenta ficar livre do vício, da compulsão, de mexer no seu membro e tal, tenta fazer a retenção seminal e fica. Um mês você consegue. Geralmente a pessoa fica internada ali 6 meses, 8 meses, 9, depende da clínica. Cada clínica tem um tempo. E eu prego esse desafio, mas também tem que fazer o quê? Parar com um alimento açucarado, parar com um alimento muito gorduroso, ficar mais em oração e tudo mais. Mas o momento de ter o escape você vai ter. Vai ser num sonho erótico ou depois de teve um pensamento intrusivo e não aguentou e teve. Se você ficou mais de um mês em retenção
e você teve aquele escape, você vai sentir a diferença na hora daquele dia. Aquele dia seu vai ficar cinza, vai perder a cor. Você vai ficar desanimado, seu sistema imune cai, possivelmente você vai pegar uma gripe, um Ficar resfriado. resfriado. Um resfriado contínuo, pensamento intrusivo, qualquer coisinha você está explodindo. Você perdeu a santidade, perdeu a purificação. Então, assim, é notório. Então, a gente vê isso, cara. Então, assim... Isso aí é Por que algo que eu não vou querer, extremamente por que que eu não interessante. vou querer um estado desse de tranquilidade, paz e sossego pro resto da minha vida? Com uma outra pessoa. É óbvio. Só que nós temos que mudar nossa concepção em relação à sexualidade. Infelizmente, o sexo comum está impregnado na consciência humana, está impregnado na ciência ainda, muitas das vezes, que a perda seminal é benéfica. A gente vê, nossa, cara, a gente vê um tanto de bobagem aí que só os praticantes é que sabem, que sentem na pele Esse os mundo é uma benefícios que isso fraude. traz. Porque isso acontece, isso é notório, porque quando você está numa compulsão, quando você está num vício, isso é dentro de um jogo, dentro da bebida, dentro da droga, dentro do conteúdo adulto, você está tão acostumado com aquilo, com aquele pensar, que o vício pensa para você. Aquele sentimento está pensando para você. Então é difícil demais de você sair da caixinha. É difícil demais de você ter uma nova visão para um novo modelo de vida. Não é Para quebrar a fácil. alienação é difícil. Não é fácil você sair da Matrix. É muito difícil. Então, o que acontece? Aquilo é o normal. Então, é normal eu sempre estar triste, é normal eu acordar mal-humorado, é normal eu enjoar da minha esposa, achar ela feia depois de um tempo, essa namorada enjoar já querer outra, é normal enjoar do emprego 2, 3 meses, ou semana que eu comecei a trabalhar, já não quero ir para lá, enjoar da cara das pessoas, é normal eu ter depressão, uma tristeza, e isso cria um novo normal. É normal enjoar daquilo que eu acabei de comprar e satisfiz o meu desejo, e aí o desejo já está satisfeito, o desejo acaba, e aí eu vou ter um novo desejo em outra coisa, seja uma É um comida, um ciclo da carro, uma insatisfação. casa, e nunca está satisfeito com nada. Então, assim, e que as pessoas que estão dentro desse sistema, dessa matrix, não tem como ter um novo pensamento na sexualidade. É difícil. E aí a ciência é construída através da Para revolução manter eles sexual dos anos alienados. 60, que é a liberalidade sexual. É o prazer a qualquer custo, é o prazer de qualquer jeito. Né? É lógico que a gente vivia num tabu, numa restrição sexual anterior aos anos 60, que as mulheres ganharam uma visibilidade, ganharam um novo poderio, ganharam a se livrar do mal que o sexo comum ejaculatório causa sem controle, gravidez indesejada, né? Muitas vezes problemas ginecológicos, né? Endometriose, vaginose, porque o sêmen ali dentro da vagina, cara, existe um reservatório ali. Que a pessoa pode ficar grávida, a mulher pode ficar grávida, não é só no momento da concepção, é para ficar grávida no outro dia, porque existe uma reserva. Agora, você imagina, algo que é vivo, né? Ficando 24 horas, às vezes 48 horas dentro do corpo da mulher, e aquilo ali se degenerando. Então, o pH da mulher, ele é ácido, né? Da vagina, para poder acidificar e matar todo tipo de bactéria que está ali. Né? E o sêmen é alcalino. Quer dizer, o sêmen vai tirar a acidez da vagina da mulher. Vai ter propensão a quê? Ter problemas na área ginecológica. Então, olha a problemática das mulheres que têm relação íntima na área ginecológica. É grande demais. E a gente viu, e até tem esse relato no livro, da Sociedade Oneida, que era uma sociedade evangélica protestante do século XIX, que
o pastor John Hilpers Noyes, ele decretou, eram comunidades fechadas, né, naquela época, e decretou o sexo casto para os praticantes ali, foram 40 anos. E aí, foram médicos dos Estados Unidos fazer exames ginecológicos nas mulheres ali, e notaram que elas não tinham doenças ginecológicas. Isso tem documentado, tem todas as referências no meu livro e no livro do pastor John Noyes. Cara, é maravilhoso. Então, assim, por quê? Porque é lógico, né? A gente não tem que ser um animal. A mulher não tem que reproduzir a todo tempo. A concepção é uma coisa mais... As pessoas hoje muitas vezes têm filho porque, eu tô ficando velha, porque a minha irmã teve, eu tenho que ter, porque quem que vai cuidar de mim? Então, são motivos totalmente equivocados, muitas vezes. É lógico, você quer ter filho com a sua esposa, excelente, maravilhoso. Mas primeiro, biblicamente, era tão sério que primeiro tinha que ser a vontade de Deus, a comunhão com Deus, para depois a pessoa ter a concepção. Você vê como era séria essa questão da retenção seminal. Exato. Porque está expresso escrito, lá em né? Levítico 15, 16 e várias outras citações do desperdício seminal como impureza. Por quê? Porque você tem que controlar seu instinto. Você não pode reproduzir como animais. Primeiro você frutifica, que são frutos espirituais, para depois multiplicar. Porque o plano de Deus é esse. O plano de Deus é o quê? Primeiro você frutifica espiritualmente, aumenta a sua consciência, melhora seus pensamentos, melhora seu emocional, melhora sua condição física, melhora seu nível de santidade para que você esteja apto a reproduzir e teu filho nasça um ser melhor do que você geneticamente, isso é epigenética. Esse é o plano divino. Agora eu estou com o pecado, os pecados capitais, e meus filhos estão puxando o pecado original de mim, que nada mais é do que reproduzindo os defeitos de caráter que herdou dos pais. E vai ter as dificuldades. É lógico que Deus é misericordioso, Cristo, né, morreu por nós e está aí para nos salvar e através da informação e da mudança de comportamento, para que a gente se transforme e elimine esse comportamento negativo. Mas o plano de Deus, o plano para a humanidade de Deus era esse. Frutificar espiritualmente e depois multiplicar. Essa passagem frutificar e multiplicar tem mais de 10 vezes na Bíblia. Sim, né? sim. Toda a concepção dos grandes homens, dos profetas, é em cima disso. A aliança de Deus com Abraão. Farei uma aliança do povo de Abraão com Deus. O sinal da minha aliança é a circuncisão. Por quê? Porque é o corte da carnalidade no membro. Esse membro é para ser usado para a parte espiritual. E aí, controle também da sensibilidade no membro, que é um rito de passagem. E esse rito de passagem está no mundo inteiro, quase em todas as culturas. Tinha esse rito de passagem. Quer dizer, agora eu não sou criança, agora eu sou uma pessoa em que eu vou, junto com a minha esposa, conduzir uma sexualidade de forma, né, equilibrada, lenta, tranquila, que vai modificar minha parte cerebral e eu vou dominar o instinto e não ele me dominar. E eu vou ter filho no momento em que Deus quer e que eu quero. E aí a gente vai entender que é o que a gente chama de concepção imaculada, sem mácula, que é o símbolo da concepção de Cristo. Sem mácula, é um filho de Deus, quer dizer, enviado por Deus, Deus que quis. São os nazarenos, os nazireus. Por isso que é Jesus de Nazaré, dos nazireus, os escolhidos desde o ventre, que está expresso na Bíblia inteira e nos textos também, nas Escrituras. Certíssimo. Que é o plano de Deus, para a humanidade. Quer dizer, as gerações têm que vir com uma habilidade, melhoria genética para que a raça humana cada vez mais seja melhor. E não a gente ser os mesmos trogloditas do passado. Né? Para que Deus já tenha raiva dessa humanidade, deixa eu acabar com isso de novo. Né? Já acabei, já
mais de uma vez, vou acabar de novo. Então é essa. Os 144, né, como diz Apocalipse, os 144 castos que não se contaminaram com mulheres, né, que é um número, né, simbólico, né, que é um número que, se for transformar em número em linguagem hebraica, é o número de Adão, do primeiro homem, da construção do primeiro homem da pureza, antes do pecado. Né? Interessante demais. A No caso da semelhança de Cristo. gnose, pensando, no caso da gnose, eles dizem que quando um homem e uma mulher eles se casam, eles buscam, primeiramente, se desenvolver no campo espiritual, mantendo a pureza sexual. No momento que eles forem perpetuar a espécie, eles vão colocar um anjo no mundo. Já um casal que está dominado pela luxúria, tanto o marido quanto a esposa, e eles têm uma relação íntima com o intuito de ter filhos, mas operando nessa frequência luxuriosa, o filho que eles vão ter vai ser basicamente o padrão ou a soma das frequências que eles estavam emanando durante o ato sexual. Então, eles vão colocar Sim. um demônio na Terra. Demônio na Terra. Vão ter com a frequência dos pais. Isso. E vai dar dificuldade. Uai, eu era criança maravilhosa. Quando começou a florescer o instinto sexual dentro de mim, cara, eu tinha pesadelos terríveis, sonhos terríveis. Então, da onde que estava vindo isso? Da genética degenerada que, de certa forma, que estava... Eu estou herdando o pecado original. Só que nós temos a graça, né, de que Cristo trouxe novamente esse conhecimento para nos libertar. Né? E ver expresso em tantos seres de sabedoria ao redor do mundo. O poder da pureza sexual. Estou escutando um delayzinho, né? No meu microfone, não sei se você está escutando aí também. Eu estou escutando você perfeitamente. Ah, tá bom o áudio? Você está me escutando perfeitamente também? Será que o pessoal aí está escutando bem o áudio? Vocês estão escutando bem, pessoal? Tá dando delay. Eu não sei se... Deu uma travada aí, não sei se deu algum problema para o pessoal, mas aqui está 100%. Mas a gente vai tocando o barco. Se você quiser, não sei se você tem intuito de que a gente comenta um pouquinho das perguntas do pessoal, ou se não dá o tempo. Acho que está com um problema aqui, mas a gente pode realizar uma próxima live posteriormente. Porque eu acho que pelo jeito é um som meu que não tá legal. Né? Parece que o pessoal está falando que está dando eco. Não sei se é o meu. Acho que não é o meu. Eu vou desplugar o meu fone de ouvido e vou colocar novamente. Agora eu vou colocar na... No caso, deu alguma Será que melhorou? Vamos ver aqui o pessoal respondendo. Deu algum problema? Estão escutando normal ou está dando delay? Eu acho que o meu está dando delay. Pelo menos eu estou escutando minha voz depois que eu falo. Está dando eco. Tá indo. E agora? E agora, estão escutando? Está dando delay ainda. Estou tentando escutar o meu eco aqui. Bom, então acho melhor a gente... A gente marca uma outra. Marca uma outra live, já são quase 2 horas de live. Não mais live, rapaziada, não se preocupe. Houve algum problema. Isso. Estão falando de você ligar o seu microfone e desligar. Eu não sei se é isso, né? Talvez não é. Calma aí.
Vamos ver aí. Tá conseguindo me ouvir? Mas o meu que tá. Eu estou ouvindo minha voz depois. Eu não sei, deve ser o sistema, alguma coisa. Certo, o YouTube já está pedindo para a gente parar. É um sinal, será? A gente tem que... É a Matrix. A gente tem que perceber as indicações, né, que vem, né? Mas deu muita informação, mas a gente pode marcar uma outra. A gente vai combinar uma próxima live, já são quase 2 horas. O link do canal do Sandro Paiva, rapaziada, tá no comentário fixado. O livro do Sandro Paiva eu vou colocar também no link para vocês, caso alguém queira ou tenha um interesse em adquirir o livro. A live foi basicamente um resumo, um aperitivo das informações que existem no livro do Sandro Paiva. Ok? Então, convidado extraordinário, nós vamos realizar novas lives, não precisam se preocupar, haverá mais lives com certeza. E a questão das perguntas e respostas nós vamos deixar para uma próxima live, por conta desse ataque matrixiano que surgiu. Não é fácil, não, né? Estou te falando. Uma última as potestades tão loucas aí com isso aqui, porque isso aqui, quando começa a quebrar a matriz, aí você já viu. Matrixianos, foi do nada. O lado obscuro da força, né? Então, assim, mensagem. Isso, minha última mensagem é aqueles que queiram adquirir o livro. Eu tenho um livro físico, né? Eu tenho o livro ele em formato de e-book, e tenho também o curso. Né? São videoaulas, 17 horas aulas também. E é só acessar no link da bio do Cairo ou www.sexocast.com.br. Beleza, pessoal? E estamos aí para ajudar. De certa forma, estamos aí. Essa é a nossa missão e a gente está para isso. É isso. Transmutando informações constantemente e que vocês tenham uma ótima noite. A live foi sensacional. Haverá mais lives, com certeza. E que o Altíssimo continue nos abençoando. E eu espero que vocês tenham absorvido muitas informações nessa live. E caso você não tenha absorvido tanta informação, você assiste ela novamente, meu garoto. Não vacila. Isso. Uma ótima noite e até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus também.